gostaria que vocês refletissem um pouco no dia a dia, no cenário de negócios que vocês estão trabalhando com os clientes de vocês, como a gente pode trazer casos de GenAI, como que a gente pode entender se realmente o que o cliente está nos pedindo é algo de GenAI ou se pode ser resolvido com outro serviço AWS. Então, nós entendemos que muitos de vocês trabalham em várias áreas dentro de infraestrutura de cloud, trabalham com vários tipos de aplicações, talvez vocês tenham uma área de desenvolvimento de aplicações, talvez vocês tenham uma área alinhada a alguma vertical de negócios. Então, a gente vai trazer aqui para vocês hoje uma visão geral sobre inteligência artificial generativa, ou GenAI, né, carinhosamente, como nós falamos, dentro da AWS. Reforçando que nós temos muitos recursos, nós já fizemos, estamos fazendo vários webinars, nós temos vários treinamentos que nós estamos trazendo também. E, claro, junto à nossa parceria TD Synnex e AWS, nós também estamos trazendo esse conteúdo para que vocês possam se preparar, para que vocês possam avaliar como vocês vão trabalhar com GenAI. E durante aqui a nossa conversa, eu vou trazer vários recursos, vou trazer, inclusive, aqui no final, alguns links sobre learning plans, né? Planos aí de treinamento para que vocês possam se habilitar, para que vocês possam conhecer mais e para que vocês possam também praticar. Vou trazer aqui alguns exemplos, vamos abrir aí o console, vou mostrar para vocês aí também, né, como vocês já podem começar hoje, brincar ou praticar um pouquinho a parte de GenAI dentro dos nossos serviços, especificamente o Bedrock, tá? Que está sendo também muito reforçado por nós, e finalmente também falar da nossa parceria AWS e Anthropic, tá? Então a gente acabou de lançar, na verdade, né, modelos novos da Anthropic, e isso é muito interessante, tá? Acho que é algo que vocês precisam dar uma olhada, tá? Claro, cada um tem sua liberdade aí, mas é muito importante vocês estarem alinhados com isso, e eu vou trazer um pouquinho mais sobre esse conteúdo da parceria AWS e Anthropic, ok? Então agora, pessoal, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou colocar a primeira tela aqui no modo de apresentação. Vou movimentar um pouquinho aqui nosso controle aqui para cima para que eu possa ver. Ok, e vou deixar o chat aqui. Pessoal, eu abri o chat aqui, não vou ficar monitorando diretamente o chat, mas a equipe da TD Synnex vai estar olhando aqui também o chat, tá? Então, como nós vamos combinar aqui, né, nossa interação? A gente vai conversar, claro, né? E daí nós vamos deixar um espaço para perguntas e respostas no final. Mas, lógico, perguntem, mantenham aqui, dependendo, sempre vou dar uma olhadinha aqui entre nossa conversa. E dependendo aí do contexto, eu vou tentar encaixar as respostas aqui na nossa apresentação. Legal? Lembrando que a gente tem aqui, né, uma hora, então o nosso objetivo não é esgotar esse tema de forma alguma, né? Nós temos consciência que é um tema bem abrangente, então por isso nós temos, como eu falei para vocês aí, uma série de outros recursos para que vocês se aprofundem depois, tá bom? Então, lembrando, tá? Vocês estão aqui, né, junto com a TD Synnex e a AWS, além do tema de GenAI, a ideia nossa aqui é que vocês encontrem, trabalhem com a nossa equipe aqui da TD Synnex, tanto os BDMs quanto os arquitetos que estão aqui conosco, para que vocês tenham um apoio técnico, para que vocês tenham um espaço para conversar, discutir arquiteturas, discutir casos de clientes de vocês. Então, a nossa parceria AWS TD Synnex tem esse objetivo de desenvolver vocês para que vocês possam, então, levar soluções inovadoras, levar soluções em nuvem baseadas em AWS para os nossos clientes. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Então, não se esqueçam que a ideia é sempre desenvolver e gerar negócios, beleza? Bom, pessoal, falando aí, então, sobre inteligência artificial generativa, ou GenAI. A ideia por trás desse conjunto de tecnologias é trazer inovação e também trabalhar na transformação de indústrias. Esse ano nós estamos trabalhando aqui na AWS de uma forma muito focada em criar soluções para indústrias. Então, quando nós falamos indústrias, podem ser, por exemplo, a indústria de saúde, indústria de educação, indústria financeira, indústria de manufatura. Então, a ideia é que a gente eleve os nossos tipos de solução para que a gente possa ajudar os nossos clientes a resolver problemas de negócio em determinadas indústrias. Para isso, quando a gente fala de GenAI, a gente vai voltar um pouquinho aqui e comentar sobre Machine Learning, que a gente pode dizer que é um conjunto de tecnologias que possibilitaram que GenAI existisse.
A AWS e a Amazon, especificamente, olhando para varejo, nós já trabalhamos com machine learning já há muito tempo. Talvez vocês já tenham visto esse cenário aqui, mas vocês podem ver, quem está acostumado, né, a olhar para o nosso cenário de varejo, vocês vão ver que a gente vende muitos produtos aqui na casa dos minutos, né, na média de 4.000 produtos por minuto. A gente tem na média aí de 1.600.000 pacotes enviados todos os dias. Quem tem oportunidade, tem aí uma Alexa ou algum dispositivo Amazon em casa, também saibam que esses dispositivos são criados em cima das tecnologias de machine learning e de GenAI. No caso Alexa, a gente tem na casa dos bilhões de interações por semana, e também a gente tem uma série de tecnologias que são habilitadas aí através de GenAI. Tá? Então, nós estamos fazendo isso aí há mais de 20 anos, e é um cenário que vocês precisam saber. É legal porque, na verdade, além da gente ter esses serviços, nós usamos esses próprios serviços internamente. Tá? Então, é algo que a gente, além de trazer para os clientes, a gente também usa internamente. Legal? Quando a gente fala sobre GenAI, provavelmente vocês devem ter ouvido e estar ouvindo esse termo, né? Os modelos fundacionais, ou os Foundational Models, ou os LLMs, os Large Language Models. Então, na verdade, são formas aí distintas de falar de modelos que são inicialmente, né, foram criados aí no formato de machine learning, mas é um conjunto de dados que foram pré-treinados. O que significa isso? Existem os LLMs, né, vocês vão ver aqui depois, eu vou compartilhar com vocês, várias empresas, umas mais conhecidas como a Meta, Facebook, né, outras que são novos entrantes aí no mercado, ou modelos, né, quando a gente vê OpenAI junto à Microsoft, a própria Amazon, nós temos os nossos LLMs, né, o modelo Titan. Então, as empresas treinam montantes de dados gigantescos, né? Podem ser multimodais, textos, imagens, vídeos, e por aí vai, vários conteúdos. Muito importante, né, pessoal? Que devem ter o gerenciamento aí de copyright e de permissão de uso. Então, a Amazon AWS tem um cuidado muito grande com isso, para que a gente treine os nossos modelos com dados que são autorizados e são alinhados com acordos de uso, né, e cessão de uso. E esses modelos, eles têm uma forma de trabalho que se baseia no processamento de linguagem natural. Então, é muito comum, quando a gente olha o formato de interação com o modelo, a gente tem um chat. Tá? Então, aqui a gente compara um pouco como era o formato, ou como ainda é o formato para se trabalhar com modelos tradicionais de machine learning, onde a gente fazia a classificação ou etiquetamento de dados. Quer dizer, eu pegava uma imagem e eu tinha que colocar etiquetas. Então, falar, por exemplo, essa é uma imagem que mostra, por exemplo, uma visão aérea de uma cidade, onde a gente tem carros, e daí eu vou lá e faço o label nos carros, né? Vocês devem estar muito acostumados. Quando vocês fazem aqueles acessos a sites que tem o CAPTCHA, que eles pedem para vocês identificarem as imagens e falar quais são as imagens que estão mostrando uma moto, qual que é uma imagem que está mostrando, por exemplo, uma faixa de pedestre, uma imagem que tem uma bicicleta. Então, isso é fazer o labeling, né, ou etiquetamento aí dos dados, para que isso possa ser armazenado dentro do modelo de machine learning, e depois a gente vai ter uma série de tarefas distintas, por exemplo, como geração de texto, resumo, extração de informação daquela imagem, fazer o Q&A, né, perguntas e respostas, e até um chatbot. Quando a gente fala de modelos fundacionais, a gente tem uma distinção, onde a gente não tem esses dados etiquetados, né? Então, esses dados entram brutos dentro desse Foundational Model, e esse Foundational Model vai ter uma estrutura onde ele vai fazer uma classificação e vai trabalhar de uma forma diferente, né? Ou quando a gente diz não evoluída, mas uma forma distinta de classificar esses dados, para que também a gente possa gerar tarefas similares, como geração de textos, resumo, por aí vai. Então, essa é a ideia. E para isso, nós temos então um caminho onde nós vamos usar essas tecnologias para resolver problemas de negócios dos nossos clientes. Então, muitas vezes vocês vão conversar e falar: puxa, onde eu posso trabalhar e gerar, por exemplo, uma solução para o meu cliente? Abrindo um breve parênteses aqui, né, pessoal? Muitas vezes os clientes devem abordar vocês e falar o seguinte: olha, eu tenho aqui uma necessidade, eu quero trabalhar com esse negócio de GenAI, mas eu não sei o que fazer, né? Nossa diretoria aqui colocou uma linha estratégica que a gente deve trabalhar com inovação, então me ajudem a, por exemplo, aplicar GenAI no meu dia a dia. Então aqui, né, e fiquem à vontade, né, para copiar esse slide aqui, mas aqui a gente tem exemplos, né, de como vocês podem trabalhar em 3 grandes áreas que nós estamos enxergando
GenAI como alavanca para negócios, né? Na área de melhora da experiência do cliente, na área de aumento de produtividade e criatividade, né, das equipes, e também na otimização de processos de negócio. Então, aqui vocês vão ver exemplos, né? Então, na melhora da experiência do cliente, eu posso evoluir o meu chatbot. Vocês devem ter ouvido, por exemplo, esse termo chatbot humanizado, né? Que é um chatbot que usa os LLMs para ter uma interação mais avançada e mais similar a um ser humano, ao invés de, por exemplo, ter um chatbot mais parecido com uma URA, né? Quem vem lá de telecom e afins se lembra aí da digite 1 para atendimento ao cliente, 2 para protocolo e afins, né? Então, a gente tem um chatbot mais humanizado. Também quando a gente fala, né, sobre essa parte de aumento de produtividade, a gente está usando, né, esses recursos para que a gente possa realmente fazer resumos, por exemplo, fazer buscas no formato de conversa, né? Então, às vezes a gente fala, puxa, tem um documento lá de 100 páginas, e eu sei que a informação que eu preciso está lá dentro, só que eu não quero fazer simplesmente um Ctrl F, né, ir lá e procurar a palavra-chave, eu quero procurar dentro de um contexto. Tá? Então, eu posso utilizar os conteúdos baseados em GenAI para que eu faça uma busca, né? Então, através dos meus LLMs, né, os Large Language Models, que representam aí um grande conteúdo de informações treinadas nesses modelos, vão nos trazer isso de uma forma muito rápida, tá? E também otimização de processos, onde eu posso, por exemplo, trabalhar com processamento de documentos, leitura de documentos, né? Aí é importante, a gente vai falar que, por exemplo, já existem serviços na AWS hoje que, por exemplo, extraem dados, né? A gente tem lá, por exemplo, o TextStrat, que pega um documento, um PDF, por exemplo, extrai textos e faz resumos, né? Então, isso é bem interessante para a gente. E depois, detalhando aqui, a gente tem as grandes áreas de negócio que nós estamos enxergando. Então, as áreas de saúde, ciências da vida, a área industrial e de manufatura, a área de serviços financeiros, varejo e mídia e entretenimento. Claro, existem várias outras áreas, mas aqui são exemplos de caso de uso que vocês podem trabalhar ou discutir com seus clientes. Então, é muito provável que um cliente da área de varejo vá discutir com vocês como eu posso fazer um modelo de otimização de marketing, por exemplo, um modelo fundacional aqui pode ajudar vocês a criar um press release de um produto, fazer, por exemplo, campanhas de marketing, escrever textos e por aí vai, né? Quando a gente fala de saúde, a gente pode trabalhar na leitura de, por exemplo, documentos médicos, a gente pode falar de processos de triagem, a gente pode falar de cenários de melhoria de testes clínicos. Então, existem várias áreas que a inteligência artificial generativa pode nos ajudar. Nesse contexto, a gente sempre comenta que, na verdade, a gente fala sobre inteligência artificial como um todo, né? Até alguns anos atrás, a gente sempre ouve, e ainda ouve, né, muito esse termo. Mas, na verdade, ele é um termo, eu sempre brinco aqui, que é um grande guarda-chuva de tecnologias, onde a gente tem tecnologias que vão ajudar vocês a que recursos computacionais meio que imitem ou reproduzam o modelo da inteligência humana. Não é igual, tá? Fiquem tranquilos, não tem ninguém, nenhum robô, nenhuma inteligência artificial que vai nos controlar, tá? Isso está bem longe, né, pessoal? Então fiquem tranquilos. E a ideia é que debaixo desse grande conjunto de tecnologias de inteligência artificial existam tecnologias especializadas, como machine learning, que é muito discutida, onde a gente trabalha com uma forma de buscar padrões em dados. Então, tem muitas pessoas aqui que são cientistas de dados, por exemplo, que trabalham com técnicas de machine learning. Dentro de Machine Learning, a gente tem um subconjunto de tecnologias que é chamado de Deep Learning, onde a gente trabalha com modelos que imitam redes neurais do nosso cérebro. E, finalmente, a gente tem a inteligência artificial generativa, que é um modelo de tecnologia, um conjunto de tecnologias que imita ou reproduz, através de processamento de linguagem natural, usando técnicas de Deep Learning e de Machine Learning, formas de trazer novos conteúdos, gerar ideias, gerar conversas, que vão se assemelhar muito como um ser humano interage. Tá? Então, esse é o grande ponto e é o que a gente está trabalhando aqui. Então, são subconjuntos de tecnologias de inteligência artificial. E aí é muito importante a gente pensar no seguinte: será que o problema que o cliente nos trouxe é um problema que eu vou usar inteligência artificial e machine learning, ou eu vou usar, por exemplo, técnicas de generative AI? Isso é muito importante, tá, pessoal? Nós, como pessoas de confiança dos nossos clientes, e eu falo isso todo dia, eu estou discutindo cenários de GenAI, e muitas vezes a gente encontra cenários onde, por exemplo, a gente vai falar, olha, senhor cliente, talvez é muito provável que
você não precisa de inteligência artificial generativa. Você pode resolver isso através de, por exemplo, machine learning, ou você pode resolver isso com computação tradicional. Tá? Então, quando a gente olha para esse grande guarda-chuva inteligência artificial machine learning, a gente está olhando para problemas, primeiro, que tem uma lógica complexa, onde a gente tem um desafio de escalar, né? Então, às vezes, a gente tem uma interação manual, uma intervenção manual, só que eu tenho que escalar isso, né, para uma linha de produção, por exemplo. Esse problema requer algum tipo de personalização e também esse problema precisa ser responsivo, quer dizer, a gente tem que ter uma resposta dentro de uma linha do tempo aí curta, por exemplo. Então, são perguntas que a gente tem que fazer para entender se esse problema de negócio do cliente precisa realmente, né, utilizar GenAI, ML ou afins. E aqui, claro, a gente tem um cenário onde está claro que não é necessário utilizar esse conjunto de tecnologias. Por quê? Porque as tecnologias tradicionais podem resolver esse problema. Por exemplo, se eu posso resolver um problema com algoritmos tradicionais, se eu não preciso ter um modelo que vai se adaptar a novos dados, se a acurácia não precisa, né, nesse caso aqui, ser próxima a 100%, e se não tem uma necessidade, né, de interpretação, então talvez eu não precise usar esse conjunto de tecnologias. Então, isso é muito importante. Aqui, claro, pessoal, são exemplos, tá? Isso não é uma lista definitiva, mas é importante que vocês entendam que é necessário refletir se o que o cliente está nos pedindo vai utilizar ou não esse conjunto de tecnologias, tá? Então, quando a gente fala agora, vamos entrar agora a partir do princípio que legal, eu entendi que eu vou precisar trabalhar com GenAI. Então, o que é GenAI no final das contas? Né? O que é inteligência artificial generativa? É uma forma, né, que a gente criou, que o mercado criou, para usar modelos de machine learning, onde eu vou usar essa palavra que pediu uma licença, né, linguística aqui, que eu vou adivinhar a próxima palavra do texto. Então, aqui vocês estão vendo, por exemplo, né, uma frase em inglês falando: os estudantes abriram os seus livros, laptops, olhos, bocas, né? Então, dentro de um contexto específico, qual é a probabilidade que a próxima palavra aqui se encaixe, por exemplo, seja presentes, janelas, olhos ou bocas? Então, talvez aqui num contexto de uma sala de aula, a gente está dizendo, né, que é muito mais provável que os estudantes abriram os seus livros ou laptops. Vocês estão vendo que tem um numerinho, né, que aparece aqui do lado. Então, essa é a probabilidade estatística de que aquela palavra provavelmente vai ser a que vai fazer mais sentido nesse contexto. Então, os modelos, né, os LLMs ou os Large Language Models, eles são treinados para isso, para inferir, né, seria o termo correto, a próxima palavra dentro de uma sequência aí, né, lembrem-se das aulas de português, então a gente tem uma estrutura, né, sujeito, verbo, predicado e afins. Então, essa é a ideia de um Large Language Model, ele vai gerar as próximas palavras e daí com a vantagem de ter um poder computacional muito grande por trás disso, que vai possibilitar então que ele escreva textos, gere imagens e imite, né, muito bem a nossa forma de se comunicar. Quando a gente olha nesse modelo, né, dentro do LLM, como que ele funciona? A gente tem, então, esses dados pré-treinados, existe um pré-treino, existem várias formas de pré-treino, esses dados são passados dentro desse modelo fundacional, e aí existe uma adaptação para a saída. Eu posso gerar texto, vocês vão ver aqui, eu vou demonstrar para vocês. Eu posso fazer um resumo de um grande texto, posso gerar imagens, posso ter um chatbot, posso inclusive interagir com informações de sistemas já existentes. Posso trabalhar, né, por exemplo, em extrair dados de um documento, de um PDF, ou de um grande conjunto de documentos, e até, por exemplo, de sistemas corporativos, como um CRM, um ERP e por aí vai. Legal? E aí, com isso, a gente tem, então, o ponto-chave dentro do modelo fundacional, que a gente comenta, vocês provavelmente ouviram falar desse termo chamado token, que é uma representação de uma palavra, não é uma palavra em si, mas é um modelo padronizado onde a gente vai, né, a gente não, né, pessoal? O modelo fundacional vai pegar esse token, que pode ser uma palavra, pode ser um símbolo, pode ser um número, ou até um comando específico, e ele vai, então, transformar isso em um token. E aí esse token, ele de uma certa forma vai ser um resumo do que está sendo tratado em uma frase ou em uma sentença, e daí ele vai gerar então o que a gente chama de embeddings, que é então uma representação dessa palavra dentro de um espaço vetorial. Aí não vou entrar nos detalhes, né, mas para quem lembra aí, fez engenharia, ciência da computação e afins, lembra lá das aulas de geometria analítica, álgebra linear. Então a gente tinha um espaço vetorial e a gente
forma aqui clusters de palavras. Não é o nosso objetivo aqui entrar em detalhes, vou compartilhar mais informações para quem quiser, mas é um modelo matemático, então, que faz aquela aproximação de palavras que eu conversei com vocês antes, né? Então, ele vai tentar inferir a próxima palavra que está mais próxima daquele contexto. E aí, junto a isso, a gente, então, vai ter algo chamado Prompt Engineering, tá, pessoal? Então, isso é bem interessante, por quê? Porque você pode simplesmente, vocês vão ver aqui no modelo fundacional, no LLM, né, ou similar, vocês podem conversar via chat com esse modelo, mas a saída, a resposta que ele vai te dar, vai ser tão boa quanto as perguntas que você fizer. Então, se você fizer uma pergunta muito simples, ele vai dar uma resposta genérica para você. Se você elaborar essa pergunta, dar contexto e também trabalhar com prompts que vão direcionar as respostas que você quer, direcionar no sentido de trazer mais informações, as respostas vão ser melhores. Tá? Então, a isso a gente dá o nome de Prompt Engineering, que é escrever de uma forma adequada para que aquele modelo fundacional te dê respostas mais precisas. Tá? Então, isso é muito importante, também vou compartilhar recursos com vocês para que vocês possam criar aí seus prompts de uma melhor forma. E nesse cenário, Prompt Engineering é importante por quê? Primeiro, por causa de custo, pessoal. Tá? É possível, por exemplo, retreinar todo o modelo já feito, por exemplo, pela Anthropic, pela Meta, por exemplo? Sim, é possível, só que é muito caro, demora muito e não é o objetivo da maioria das empresas. Então, a ideia de Prompt Engineering é fazer algo rápido que você possa personalizar ou fazer esse fine-tuning de uma forma que vai acelerar as respostas para vocês. Então, vai ser mais barato. A gente tem isso disponível, né, na maioria dos modelos aí open source, né, uma técnica, na verdade. Não é necessário ter muito conhecimento, por exemplo, né, vocês não vão criar um modelo novo, e a ideia é que também vocês liberem isso muito rapidamente para os seus clientes. Então, quando a gente olha aqui para um prompt engineering, a estrutura de um prompt, né, quando a gente fala, olha, tem um prompt, é como você vai escrever, então, essa pergunta para o seu modelo. Então, vocês podem ver aqui um exemplo, né, do nosso modelo Titan, está em inglês, mas a gente tem instruções, né, que a gente vai falar para esse prompt, como ele deve agir. Então, aqui eu estou falando para ele, olha, pense, né, ou tome uma ação como um especialista técnico de tecnologia de informação de um serviço de cliente. Considere o contexto abaixo para responder as questões e considere que vocês também vão responder essas sentenças em inglês, e essas sessões realmente vão trazer para vocês aí poucas, né, o contexto ou poucas informações. E aí, nesse contexto, você vai falar que você trabalha, né, como uma pessoa de suporte numa empresa de tecnologia, que comercializa smartphones Android, né, e esse usuário está ligando porque o telefone dele não está carregando. E aí você simula a entrada do usuário, né? Oi, né? Como eu posso arrumar o meu telefone? E daí o assistente vai começar a responder para vocês. Então, é uma interação, né? A gente brinca aqui um ping-pong, né? É um vai e vem aí de informações que vocês podem trabalhar, né? E a gente vai simular aqui prompts desse tipo. Só que existem, pessoal, várias técnicas de prompt engineering. Aqui eu vou trazer exemplos de duas, tá? Mas existem aqui uma variedade muito grande que vocês vão poder também experimentar depois. A primeira é chamada de zero shot, né? Que é tipo, você faz uma pergunta direta, você dá uma instrução, uma pergunta para o seu LLM, ele dá uma saída direta. Eu tenho uma técnica chamada few shots, onde eu coloco essa instrução ou pergunta e eu dou exemplos de entrada e saída. Então, eu falo, olha, eu quero que você me responda tal coisa e um exemplo dessa tal coisa, por exemplo, eu espero que quando se pergunte como eu, por exemplo, vou consertar telefones, eu quero que você responda, por exemplo, dessa forma. Então, daí o meu modelo sabe, vai ter uma informação melhor de como responder. Eu tenho uma outra técnica de prompt chamada Chain of Thoughts, né, o COT, que é um exemplo similar a esse. Eu tenho instruções e perguntas, aí eu vou colocar um exemplo de reasoning, né, que é uma forma de pensamento, uma cadeia de pensamentos de como aquela resposta deve ser feita e um indicador, né, quer dizer, tipo um peso para gerar essa saída. Então, eu estou criando uma linha de raciocínio, tá? Então, para modelos mais complexos. Eu posso também ter um exemplo que a gente chama aqui de React, tá? Não é React aí de desenvolvimento de páginas web, tá, pessoal? É um acrônimo aí para Reasoning and Acting, onde eu também vou ter aqui instruções, perguntas, respostas, uma descrição de ferramentas que eu vou usar, e aí no meio dessa resposta eu vou ter um agente, que vai ser, por exemplo, uma ligação
com um outro sistema. Por exemplo, eu vou querer falar lá com o meu ERP. Então, eu tenho um agente que vai interagir nesse meio e vai até um outro sistema. Ele vai até, por exemplo, um banco de dados relacional, um banco de dados NoSQL, vai conversar com outros sistemas e daí ele vai trazer uma resposta para a gente. Também existe um modelo, né, chamado Self-Consistency, que é uma junção, tá, dos modelos anteriores. E dentro desse universo existem outras possíveis combinações a serem feitas. Então, são exemplos aqui de algumas das técnicas que vocês podem olhar e pesquisar, e eu vou também compartilhar links aí com informações relacionadas a essas técnicas de prompt engineering. Legal? E aqui eu tenho exemplos, tá? Como funcionariam, por exemplo, né, o primeiro Zero Shot. Eu vou lá e faço uma pergunta. Por favor, forneça um resumo financeiro da Apple Inc. Então, é uma pergunta direta. Talvez o seu modelo não vai conseguir trazer informações porque ele não tem esses dados, tá? Então, eu posso adicionar um contexto. Eu posso vir aqui e falar, olha, traga essas informações e esse é um contexto da própria Apple. E daí ele vai gerar o conteúdo. Lembrando que, pessoal, um modelo puro, um Foundational Model ou um LLM puro, ele foi construído com um conjunto de informações. E ele só vai ter condições, a princípio, né, no formato puro, né, tipo no Zero Shot, de responder o que ele conhece. Para ele responder coisas adicionais, ele vai ter que ter contextos adicionais ou outras fontes de dados. Por exemplo, é o que a gente sempre comenta, talvez vocês até já escutaram sobre isso. O modelo, quando ele é lançado no mercado, ele é treinado com várias informações de uma data para o passado. Então, se aconteceu alguma coisa, por exemplo, essa semana, e o modelo é de 6 meses atrás, ele não vai ter informações relacionadas, né, por exemplo, o que aconteceu essa semana. Tá? Então, isso é muito importante, né? Quando a gente fala aqui, por exemplo, resultados financeiros de uma empresa. Se o modelo foi treinado com esses tipos de dados, provavelmente ele vai ter os dados financeiros de uma data de corte para o passado. Ele não vai ter, por exemplo, né, os dados futuros. Então, daí você vai ter que alimentar esse modelo com os dados futuros que você quer trabalhar. Um outro exemplo aqui, né, é a técnica de few shot com contexto, que é isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, o modelo não tem muitas informações aqui e eu vou fornecer para esse modelo mais dados. Então, vejam aqui embaixo, por exemplo, que foi fornecido, né, uma série de informações, né, a renda bruta dos últimos 12 meses, a renda líquida, o total de ativos, valor de mercado, e daí o modelo, então, vai compor uma resposta para a gente baseado nessas informações. Legal, pessoal? Então, esse é um cenário aqui muito importante para que vocês vejam e pesquisem, tá? Então, pesquisem depois aí sobre técnicas de prompt engineering. Um outro ponto importante é como a gente vai pensar aqui na jornada de desenvolvimento para clientes, né? Na jornada de como a gente vai, então, criar aplicações. Em linhas gerais, isso daqui é algo bem alto nível, tá, pessoal? Então, o que a gente vai pensar? Primeiro, a gente tem que escolher um modelo fundacional ou um LLM, tá? É o primeiro ponto para vocês, tá? Isso de uma forma isenta, aí pensando em qualquer plataforma, em qualquer provedor, não só a AWS, tá? Então, em linhas gerais, para a gente criar, desenvolver aqui um modelo de operação para um cliente, eu vou ter que pensar em escolher um modelo. Aí eu vou pensar em como eu vou personalizar esse modelo, se vai ser, por exemplo, com Prompt Engineering, se eu vou usar aqui técnicas de RAG, né, que a gente fala aqui, né, o Retrieval Augmentation Generation, se eu vou ter um fine tuning de modelo, e aí eu vou avaliar, por exemplo, o custo de uso desse modelo, a acurácia, né, quer dizer, quão boas são as respostas de acordo com as perguntas que eu estou fazendo, a velocidade desse modelo, a parte de responsabilidade, o que a gente chama aqui de Responsible AI, quer dizer, esse modelo foi curado com dados aprovados, esse modelo tem respeito às leis de copyright, esse modelo foi feito com conteúdo autorizado, parte de licenciamento e por aí vai. Tá? Então, essa é uma forma geral de vocês pensarem em como construir uma aplicação. E aí, ao pensar nesse modelo, então vocês vão escolher padrões de dados, né? Eu faço uma analogia, não é isso, mas é como se fosse, por exemplo, quando quem viu aqui engenharia de software, né? Os design patterns, como que eu vou escolher uma forma de trabalhar com esses meus modelos? Então, a gente pode trabalhar com RAG, né? Que basicamente é uma forma da gente buscar dados externos. Eu posso trabalhar com fine tuning de um modelo já pré-treinado, né? Então eu vou expandir aqui esse conteúdo, ou eu posso treinar o meu próprio modelo. Tá? Lembrando que essas duas técnicas, RAG e fazer o fine tuning de um modelo, são as mais econômicas, mais rápidas e as que estão sendo mais utilizadas.
Treinar o seu próprio modelo é algo custoso, é algo complexo, né? Mas, sem dúvida, pode ser feito. Só que a gente tem que estar ciente disso para que a gente possa, então, trabalhar de uma forma adequada, pensando aí na construção da nossa aplicação. E reforçando aqui, eu vou mostrar para vocês, dentro do nosso portfólio AWS, o que vocês podem usar adicionalmente, outros recursos, né, específicos para GenAI, mas lembrem-se que uma grande parte do que a gente está fazendo para GenAI é construção de aplicações, tá, pessoal? Então, vocês têm que ter na empresa de vocês um dev, né, uma equipe de desenvolvedores, pessoas que conheçam, por exemplo, front-end para criar uma aplicação, né, provavelmente vai ser um front-end web, pessoas que entendam de integração de APIs, porque vocês vão ver aqui, né, os serviços que nós trabalhamos, né, como tudo na AWS é acessível via API, então vocês vão interagir com esses serviços através de uma linguagem de programação, e também pessoas que conheçam machine learning e ou inteligência artificial generativa. Então isso é muito importante, vocês precisam de uma equipe multidisciplinar para fazer esse cenário acontecer, tá? Muito bem, então agora, para que a gente aterrize isso, o que nós temos dentro da AWS para GenAI? Então nós temos basicamente algumas camadas, né, que nós chamamos de uma camada fundacional e camadas de mais alto nível. Então, quando a gente olha aqui para a base da nossa pirâmide de serviços, primeiro, a AWS tem uma parceria com a NVIDIA. Então, vocês têm instâncias EC2 que são movidas aí com GPUs, né? Tem GPUs disponíveis para que vocês possam, ou o cliente de vocês, possam treinar modelos, né? Ou trabalhar aí com várias outras formas de interação. Então, nós temos instâncias EC2 com vários chipsets aí da NVIDIA, mas também nós temos chips que nós, a AWS, construímos, né? Então, a AWS tem uma empresa de desenvolvimento de chips e nós temos aqui 3 modelos, né? O AWS Inferentia, o AWS Trainium e o Inferentia 2, que é a versão evoluída, né, do Inferentia, só que feito para treinamento de LLMs. Quer dizer, são chips que vão ajudar vocês a treinarem os LLMs. Vocês devem ter visto, né, nas notícias, em meios especializados em tecnologia, por exemplo, olha, determinada empresa ficou treinando um modelo 6 meses. O que significa isso? Eles pegaram grandes massas de dados, criaram clusters de computação com chips baseados em GPUs e treinaram esses modelos. Qual a importância disso? As GPUs emulam modelos de redes neurais, que são específicas para treinar ou modelos de deep learning, ou modelos de difusão, ou modelos, né, os nossos LLMs. Então, esses chips têm uma vantagem computacional muito grande, mas ainda assim, a gente está falando de meses de treinamento para treinar esses modelos massivos que vocês vêm lançando, por exemplo, né, a Meta, Facebook, acabou de lançar o Llama 3, né, então é um modelo massivo, né, tem vários tamanhos, né, de modelos, mas são modelos que aí realmente levam meses para serem treinados, tá? Além disso, a gente tem o Amazon SageMaker, que é um conjunto de serviços para Machine Learning, AI e GenAI. Tá? Então, nós temos vários serviços debaixo do SageMaker, como, por exemplo, aí o SageMaker Studio e o SageMaker Jumpstart. Tá? E, especificamente, o SageMaker Jumpstart, ele traz uma variedade de modelos fundacionais, e essa lista aumenta a cada dia, para que vocês possam treinar, criar modelos, interagir com esses modelos através, por exemplo, de Jupyter Notebooks e outras formas, através de Python, para que vocês, quem está na posição, por exemplo, de um cientista de dados ou trabalha, né, com machine learning, essa é a ferramenta que vai ajudar vocês a treinar e montar modelos, tá bom? E, finalmente, lançamentos, tá? A gente acabou de lançar o Amazon Q. O Amazon Q, pessoal, ele está aí disponível nesse momento em 4 grandes frentes, tá? A gente tem o Amazon Q para ajudar quem é um builder, quem é uma pessoa que vai escrever código, né, um desenvolvedor. A gente tem o Amazon Q que vai ajudar em áreas de negócio, responder perguntas para áreas de negócios específicas. A gente tem o Amazon Q dentro do nosso serviço Amazon Connect, que é o nosso serviço de contact center, e também a gente tem o Amazon Q dentro do QuickSight, que é o nosso serviço de visualização e também manipulação de dados para o usuário final. Então, é bem interessante porque hoje a gente tem o Amazon Q como um assistente de trabalho para que vocês, e eu vou demonstrar aqui para vocês, pessoal, é super interessante, tá? Vocês vão ver aqui que vai ajudar bastante vocês, por exemplo, tem uma dúvida no console da AWS, uma dúvida técnica, você pode perguntar essa dúvida e ele vai responder para vocês, tá? A gente tem também o Amazon Q para que vocês possam
construir código. Então, quem é um desenvolvedor está aqui com a gente, ele tem integração para ele ser o seu companheiro de código, tá? Então, ele vai estar na console AWS, ele pode estar na sua IDE, ele vai ajudar na documentação AWS, ele vai ajudar você a completar códigos, resolver problemas. Então, é bem interessante, tá? Era o que nós conhecíamos antes como Code Whisperer, tá, pessoal? Então, ele vai se transformar aí, em termos de branding, né, também no Amazon Q para desenvolvedores. A gente tem aqui o Amazon Q para integrações, né? Como a gente falou aqui, é expert em negócios, por exemplo, integração com Salesforce, integração com Gmail, com Slack, com Atlassian, Zendesk. Então, é bem interessante como um assistente, tá? E, finalmente, a gente tem o Amazon Q dentro do QuickSight, como eu comentei com vocês, onde vocês podem construir dashboards, fazer resumos, fazer histórias visuais e também podem fazer um modelo aí, um Q&A, tá? E, finalmente, não poderíamos deixar de falar aqui da parceria da AWS com a Anthropic. Tá? Então, a gente tem uma parceria muito forte com a Anthropic, onde a gente acabou de lançar e a gente tem os principais modelos, né? A gente tem o Cloud 3 Haiku, Sonnet e agora o Opus. Tá? Então, são modelos que têm aí uma ordem crescente, claro, de inteligência e custo. Então, qual usar, Zé? Vocês podem perguntar. Vai depender da sua aplicação, do seu tipo de aplicação que vocês estão construindo. Que são modelos que têm números de parâmetros distintos, velocidades distintas e também formas de trabalhar diferenciadas. É um modelo multimodal, então significa que ele já faz interpretação de imagens, tá? Eu vou demonstrar isso para vocês aqui ao vivo, vocês vão ver que é bem interessante. E aí a gente tem, claro, uma comparação. Então, do que a gente chama de inteligência, né? O que é mais ou menos inteligente, né? Claro que talvez é um termo que pode levar aí a pensar, então o modelo é inteligente, ele pensa sozinho? Não, né? Mas ele tem um volume de informações que leva a um grau maior ou menor de inteligência, janelas de contexto, velocidade de resposta e também capacidade de interpretar ou de enxergar, né? De interpretar imagens. Tá? Então, isso é bem interessante também, tá? Então, pessoal, explorem, eu vou mostrar para vocês aqui depois, mas essa parceria, né, da Anthropic, nós temos vários modelos, mas o último modelo que a gente está reforçando aqui é o Cloud 3, tá, que já está disponível dentro do nosso serviço Amazon Bedrock, que eu vou demonstrar na sequência para vocês, tá bom? E o último ponto, para que vocês possam brincar aí um pouquinho, Party Rock, tá? Quem não conhece, deem uma olhadinha. Tá? Nesse site eu vou disponibilizar o link também, mas é bem simples. PartyRock, como está escrito aqui, .aws. Ele é um gerador de aplicações de GenAI, tá? Que eu vou demonstrar para vocês aqui na sequência também. Então, ele, claro, não serve para a produção diretamente, mas ele serve para uma demonstração com clientes, serve para que vocês, para quem nunca trabalhou com GenAI, simular uma aplicação e para que vocês possam ter uma visão de como funcionaria, então, este cenário aqui. Tá? Eu vou demonstrar aqui para vocês também na sequência. Beleza? Então, pessoal, agora eu vou compartilhar aqui meu navegador, vou parar a minha apresentação. Legal. E, legal, vi aqui, pessoal, que a gente já está com algumas perguntas, eu vou responder aqui na sequência aqui para vocês. Tá? Legal, pessoal. Então, primeiro ponto, tá? Eu vou compartilhar no chat aqui para todo mundo, para que vocês tenham aí guardado, tá? A gente tem um workshop do Amazon Bedrock, tá? Então, esse workshop aqui, acabei de mandar no chat para todo mundo, onde você pode usar a sua própria conta, né, AWS, e vocês podem reproduzir esse workshop, tá, pessoal? Tem todas as instruções de como trabalhar. É um workshop relativamente simples, mas que cobre grande parte das técnicas que nós falamos aqui nessa sessão. Então, quem quiser colocar a mão na massa e brincar um pouquinho, acessem esse link, tá? Por exemplo, quando nós falamos de prompt engineering, falei para vocês, né? Olha, tem uma informação mais detalhada. Aqui tem toda a explicação de como trabalhar com prompt engineering, a estrutura de um prompt, como vocês podem escrever, né? Um exemplo simples dentro do próprio Bedrock, mas tem aqui instruções para que vocês possam buscar, tá bom? Então, também de geração de texto, RAG, por aí vai. Então, guardem esse link aí com vocês. O segundo link é do próprio Party Rock. Vou abrir aqui para vocês, né? O link principal, compartilhar com vocês. Tá? Já deixei, eu tenho várias aplicações criadas, mas já deixei minha aplicação criada lá. Como que funciona, pessoal? Vocês podem usar ou criar aqui uma aplicação de exemplo para vocês brincarem, ou vocês podem criar sua própria aplicação. Vocês podem vir aqui e escrever, por exemplo, crie uma aplicação to read
News. Né? Então, escrevi aqui, cria uma aplicação para ler notícias e criar entradas de blog post, por exemplo. Eu clico aqui no Generate App e ele vai, né, vai pensar um pouquinho e vai criar aqui, né, uma UI, vai criar uma aplicação para vocês, vai ficar hospedado aqui, né, vocês podem logar aqui uma conta, tipo uma conta pessoal de vocês, e ele vai criar uma aplicação que você pode, brincar aqui, tá? Então eu entro aqui com artigos, por exemplo, e ele vai escrever uma entrada de um blog post. Eu criei algo um pouquinho mais interessante aqui, por exemplo, né? Eu criei aqui, por exemplo, uma aplicação que vai fazer o seguinte, né? Ele vai pegar uma ideia e aí ele vai criar material de marketing. Eu vou descrever um produto e aí essa aplicação vai gerar um press release, vai criar um post no LinkedIn e vai gerar uma propaganda para eu promover o meu produto. Então, olha só, eu escrevi aqui, né? O produto é uma bicicleta elétrica criada para andar nas cidades, com capacidade para carregar diversas cargas, com luzes de segurança, com espelho retrovisor e também essa bicicleta tem um cadeado. E daí eu mandei ele gerar isso e ele escreveu aqui para mim, né? Olha, o press release, ele escreveu em inglês, né? Ele por enquanto funciona em inglês, mas a gente pode brincar em português, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Gerou aqui um post no LinkedIn, né? Gerou aqui uma propaganda e também ele gerou aqui para mim, por exemplo, uma imagem de como seria essa bicicleta aqui, por exemplo. Tá? Então, isso serve para colocar em produção? Não, né? Não é em produção. Mas imagine uma demonstração para um cliente ou algo do tipo. Vocês podem trazer e demonstrar usar o Party Rock, por exemplo, como uma forma de interação inicial, tá? Que muitas vezes vocês vão ajudar com essa ferramenta a aterrissar a ideia do cliente, ter uma ideia mais alinhada do que pode ser feito ou às vezes do que não pode ser feito. Tá? Então isso é bem interessante. Brinquem aí com o Party Rock, tá, pessoal? O link está aqui no chat para vocês. Agora, vamos lá para o console. Para quem nunca viu, deixa eu dar um reload, né? Estava fora aqui da minha conta. Dá mais espaço aqui para a gente. Legal. Então, pessoal, para quem nunca viu o Bedrock, tá? O que é o Bedrock? O Bedrock é o serviço da AWS para que vocês possam interagir com modelos fundacionais ou LLMs de forma a acessar esses modelos via API e gerenciá-los de uma forma, vamos dizer assim, profissional. Tá? Para quem não sabe, né? Nada impede de eu ir lá no site da Meta, do Facebook, e baixar um modelo fundacional na minha máquina. E se eu tenho conhecimento, se eu sou um desenvolvedor, eu posso ir lá e criar, trabalhar, fazer tudo na minha máquina. Mas isso é trabalhoso. Você tem que ter recursos computacionais, você tem que ter um servidor, você tem que fazer, né, todo esse trabalho pesado. Aqui no Amazon Bedrock, a AWS já fez esse trabalho pesado para vocês. Então, por exemplo, tá? Primeiro ponto, quando vocês acessam o Bedrock, vocês têm que configurar quais os modelos fundacionais ou os LLMs que vocês querem acessar. Então, aqui, nesse primeiro menu, né, como todo serviço AWS aqui na esquerda, né, tem acesso ao menu, tem essa opção Model Access. Nessa opção Model Access, eu posso ver todos os modelos que estão disponíveis. E a gente tem vários modelos disponíveis que estão aparecendo aí cada vez mais. Tá? Então, por exemplo, a gente tem os modelos da AI21 Labs, os próprios modelos desenvolvidos por nós, pela Amazon, os modelos da Anthropic, que eu falei para vocês, modelos da Cohere, modelos da Meta, né? O Llama 3 já está disponível aqui, que acabou de ser lançado, pessoal. Né? Já temos acesso, modelos da Mistral, que são novos, e os modelos de geração de imagem. Né? No nosso caso aqui, a gente tem a parceria com a Stability AI. Tá? Então, dentro aqui do Bedrock, vocês têm uma área chamada Playground, onde vocês podem brincar aqui, escolher um modelo para fazer algo, né? Um chat, por exemplo, geração de texto e também a geração de imagens. Tá? Então, é muito interessante, por quê? Porque eu posso criar aqui e fazer um exemplo, né? Tem modelos que entendem português, modelos que não entendem, modelos que entendem mais ou menos, né? Isso vai depender aí do caso de uso. Mas, por exemplo, aqui no chat, eu posso vir aqui, selecionar um modelo, por exemplo, vou selecionar o Anthropic e vou selecionar aqui, por exemplo, o Sonnet, tá? E aí eu posso interagir com esse modelo. Lógico, isso não é para o usuário final, pessoal. Isso daqui é para que um desenvolvedor, alguém que está montando uma aplicação, pode trabalhar com os parâmetros, né? Por exemplo, o que significa temperatura, top P, top K? Aqui tem toda a explicação certinha para vocês, pessoal, tá? De cada um dos modelos, dos parâmetros e por aí vai. Então, esse é um playground, como o nome diz, para vocês brincarem e fazerem um fine tuning do modelo de vocês. Então, vocês podem
escrever algo aqui, podem pedir para esse modelo, né, escrever, por exemplo, vamos ver se ele vai entender português. Me escreva um briefing de indústria 4.0 para clientes de manufatura automotiva, por exemplo, tá? Então, o que que acontece? Aqui é uma forma de você brincar, interagir com o modelo, tá? E daí eu posso detalhar. Tá vendo que ele está escrevendo aqui para mim, a saída está saindo extremada, que a gente fala, né? O modelo está pensando e escrevendo. Então, é um exemplo de interagir com esse modelo. Daí fala, puxa vida, eu quero, por exemplo, que esse modelo seja maior, né? Eu posso pegar, né, nesse contexto e mudar aqui, falar, eu quero mais palavras, menos palavras, algo mais resumido e por aí vai. Tá? Eu posso fazer algo interessante também, tá? Nesse modelo aqui, eu falei para vocês que é um modelo multimodal, ele entende imagens. Então, olha o que eu vou fazer, pessoal. Cadê aqui uma imagem? Eu vou pegar essa imagem que eu já tenho salvo aqui, que essa imagem é uma imagem industrial, é um rolamento, né, num eixo que está ligado no motor que está quebrado, né? Só que, né, eu não sou uma pessoa de engenharia mecânica, nada do tipo. Mas imagine que eu tenho lá, por exemplo, a equipe de manutenção preventiva lá da minha empresa, que foi lá e tirou uma foto e falou, puxa, eu quero fazer análise dessa foto, tá? Então, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, vou carregar essa imagem, tá? E vou falar o seguinte, pessoal, modelo puro, tá? Eu vou perguntar, descreva a imagem. Tá? Então, olha lá o que ele está falando. Ó, essa imagem mostra uma visão interna de um componente mecânico, provavelmente parte de um rolamento ou sistema rotativo. Legal, tá certo. Podemos ver várias camadas metálicas concêntricas, diferentes tons de cinza, marrom e amarelo. Algumas dessas camadas apresentam desgastes e acúmulo de resíduos. No centro, há algumas pequenas esferas metálicas, provavelmente esferas de rolamento. A imagem sugere um componente que sofreu desgaste e acúmulo de sujeira devido ao uso prolongado e à necessidade de manutenção. É uma visão detalhada do mecanismo interno, geralmente não visível externamente. Pessoal, isso foi o modelo puro, sem eu fazer nada, só carregar uma imagem. Vamos dizer que eu sou um cara de manutenção e eu sei que isso é da empresa, por exemplo, SKF. Então, eu vou falar o seguinte, quais são as recomendações de manutenção pela empresa SKF de rolamentos? Pergunto aqui, né? E ele vai, né? Falou da empresa e falou: olha, a empresa recomenda lubrificar, monitorar, fazer o manuseio, alinhamento correto. Pessoal, super legal, né? É algo que eu fiz puro aqui com o meu modelo. Mas vocês podem perguntar, Zé, legal isso, mas eu veio aqui um cliente que me pediu o seguinte: eu quero pegar manuais, quero pegar documentos históricos, quero pegar documentos de instrução, algo específico, e conversar com esse documento. A gente acabou de lançar aqui, pessoal, a gente tem, né, na verdade, né, aqui na parte de orquestração, a gente já tinha a parte dos knowledge bases, que o knowledge base, pessoal, como o nome diz, é uma base de conhecimento. Então, eu posso carregar documentos e usar aqui, que a gente chama, né, de vector databases, para que a gente carregue documentos ou até consuma esses dados, né, por exemplo, de um bucket S3. Então, eu mostrei, né, vou demonstrar para vocês aqui agora, eu carreguei dentro de um bucket S3 um documento sobre a nossa parceria AWS, tá? Então, só para vocês saberem aqui, tá? Eu tenho aqui, vou mostrar lá no S3. Eu tenho um bucket que eu criei aqui, tá? Bedrock Bucket, e carreguei dois documentos PDF, que é um documento que fala sobre programas de funding da AWS, que está em inglês, e um documento que chama Partner Handbook, que é um documento que explica como funciona a parceria AWS. E aí o que acontece? Eu criei um knowledge base, tá? Para criar um knowledge base é algo super simples aqui, né? Tem uma opção aqui para vocês criarem um knowledge base, né? É um processo praticamente next finish, pessoal. Eu criei um knowledge base baseado no OpenSearch, tá? E aí, nesse knowledge base, eu posso testá-lo. Tá? Então, ele vai abrir aqui para mim um chat e aí eu posso começar a fazer perguntas. Tá? Deixar ele pensar aqui. Eu vou selecionar um modelo. Eu quero interagir com esse meu documento usando o Cloud 3 Sonnet, por exemplo. Tá? E daí eu vou perguntar, por exemplo, está em inglês, tá, pessoal? Mas eu vou perguntar em português para vocês verem o poder do modelo. O que é APN, né? Que é o nosso AWS Partner Network, que vocês fazem parte. Né? Então, eu vou perguntar
em português. Se tudo der certo aqui, ele vai falar, legal, APN é a sigla para AWS Partner Network, programa de parceiros da AWS. Pô, legal. Posso perguntar, como eu posso me inscrever no APN e ser parceiro AWS? Ele vai pensar aí mais um pouquinho, tá? E daí ele vai responder aqui, ó, para se inscrever no APN, você precisa criar uma conta no Partner Central, que é um portal personalizado. Ah, legal, né? Então, tem aqui um detalhe interessante, a fonte. De onde veio esse documento? Ele mostra aqui, pessoal, tá? O metadado, de onde veio, né, do documento. Ó, ele foi lá pegar no Partner Handbook, então tem a fonte desse documento, né? Legal. E aí eu vou brincando, tá? Eu vou brincando, perdão, fechei aqui, pessoal. Vou brincando aqui com esse documento e posso perguntar, existe necessidade de algum pagamento ou FII para participar do programa APN? Então, aí, pessoal, a gente pode brincar, né, e trabalhar aí legal. Ele falar, sim, existe, né, uma taxa anual de $2.500 para participar, no entanto, você recebe créditos promocionais, que é o que, né, muitos de vocês já fazem aqui. Então, pessoal, olha que interessante. Eu não vou chutar um número aqui, mas grande parte das solicitações de clientes é algo assim, né? Olha, eu tenho documentos, tenho informações e eu quero eu quero interagir aqui com o meu documento. Então, isso pode virar uma aplicação. Isso aqui é um exemplo de como vocês podem testar. Não é uma aplicação em si, né? Está dentro de uma conta AWS, mas é algo interessante para vocês trabalharem, para vocês exercitarem. Claro que daí vocês têm que ter, de novo, né, um desenvolvedor na equipe, alguém que vai saber interagir aqui, né, via API com o Bedrock, porque, como eu falei, o Bedrock ele, né, tem um acesso via API, então você pode escrever, por exemplo, um script em Python que vai mandar, por exemplo, esses textos que estão sendo escritos no chatbot via API para o Bedrock vai interagir com esse knowledge base que ele tem aqui criado, vai retornar essas perguntas para vocês e vocês devolvem isso numa página para o usuário, como um chatbot, por exemplo. Então, aqui a gente pode fazer várias perguntas, fiz algumas perguntas de exemplo, só para ilustrar aqui para vocês, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu vi que tem algumas perguntas aqui no chat, vou responder aqui para vocês, mas essa ideia, né, geral foi dar uma visão básica de como vocês podem interagir, dos principais recursos que a gente tem na AWS, e de novo, isso é só o começo. A gente tem muita informação aqui, tá? Eu vou deixar um link para vocês. Entendo que todos vocês são, né, parceiros da AWS que têm acesso no nosso Partner Central, tá? Que é o site da AWS para parceiros, onde vocês têm acesso a recursos sobre GenAI. E nós criamos aqui um centro de excelência para Generative AI, onde vocês vão encontrar vídeos, PDFs, tudo que eu falei aqui e mais, muito mais, tá? Vocês vão encontrar planos de treinamentos, né? Falando, quero treinar minha equipe em inteligência artificial generativa. Aqui vai ter o passo a passo. Pessoal, tem muita coisa legal. Tem até um modelo, né? O que eu indico para vocês começarem aqui é o Generative AI Playbook, que é um arquivo PDF que vai mostrar para vocês como criar ofertas, como preparar a equipe, como vocês vão montar, né, possíveis modelos de aplicação para áreas de negócio, enfim. É um guia, é um conjunto de recursos fantástico para que vocês possam aprender mais sobre Generative AI. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, estamos chegando aí próximo da nossa hora, né? Deixa eu parar aqui o compartilhamento e vou dar uma olhadinha aqui no chat. Agora consigo dar uma lida aqui no chat. Vamos lá. Várias perguntas aqui, pessoal. Primeiro, né? Dúvidas no chat aqui, né? Machine Learning, AI, linguagem Go. Na verdade, que o Joe Ebert perguntou aqui. Na verdade, você pode interagir, né? Você pode trabalhar via API, né? E trabalhar com Go, né? O Bedrock ele é feito para vocês trabalharem com acesso à API. Então, qualquer linguagem, né? Vocês podem trabalhar aí e acessar as APIs, como vocês acessam, por exemplo, né? De outros serviços da AWS. O Bedrock é um serviço feito para que vocês acessem, né, via API também. Eu mostrei o console, né, claro, porque o console é onde a gente brinca, é mais fácil para fazer essas demonstrações, mas quando vocês forem criar uma aplicação, claro, isso vai ser feito via APIs, tá?
Daí uma pergunta aqui da Júlia, o que seria o LLM, tá? Eu acho que talvez a gente respondeu aqui nos bate-papos, né? E o Felipe respondeu aqui depois, mas o LLM são esses modelos que a gente está trabalhando aqui, tá? Então, só para contextualizar, quando eu abri e mostrei aqueles modelos lá no Bedrock, aqueles são os LLMs, tá? Que são criados por empresas terceiras e pela própria AWS, né? Nós temos também o nosso LLM, que é o conjunto, então, de dados aí que foram treinados para que a gente possa interagir. Tá? Dos slides, né? Os slides não serão compartilhados, tá, pessoal? É só esse conteúdo aqui, a gente tem esse conteúdo através da TD Cinex, tá? Então, é só o conteúdo aqui para vocês mesmos, né? E os links que a gente passou, tá? Preços de APIs, né? Os preços são os mesmos, pessoal. A gente usa a mesma precificação, né? Dos modelos, é a mesma dos fornecedores, tá? Então, se vocês acessarem o site, se vocês procurarem aqui, vou compartilhar a nossa tela novamente, tá? Compartilhando aqui, se vocês procurarem diretamente, tá? Amazon Bedrock Pricing, vocês vão lá na nossa página de preços, tá? Tem um free tier, mas os preços são os mesmos preços que os donos dos modelos divulgam. Então, se vocês vierem aqui, né, no preço, vamos descer lá, por exemplo, né? Cadê aqui Anthropic? Anthropic. Então, tá aqui, ó, os modelos são os rollouts dos modelos que nós temos aqui, tá? E um detalhe interessante que eu não mostrei, mas vamos aproveitar que a gente, né, vou pedir mais 2 minutinhos aí para vocês. Por exemplo, a gente está lá, né, no nosso console, tá? Vocês vão notar aqui que existe o Amazon Q dentro do console. Eu posso fazer uma pergunta técnica, tá? Ainda está só em inglês, eu posso até arriscar em português, mas o Amazon Q está aqui dentro, então eu posso perguntar: How Bedrock is, ou melhor, né? What is the pricing model for Bedrock using Cloud Tree Sonnet Model? Então, a gente já tem um chatbot embutido agora no console, está aqui no canto superior direito, pessoal. É o ícone aqui do Amazon Q, que eu falei para vocês. Vocês podem fazer perguntas técnicas, tá? Ele fala, olha, para ter a melhor informação de preço, vá na página de preço, né? Então, ele coloca aqui o link, que é aquele link que eu acessei, e a página de preço do Bedrock, tá? Então, tem uma resposta aqui, mas tem um histórico, né? Que eu já fiz outras demonstrações. Eu fiz perguntas aqui, por exemplo, né? Como eu posso achar informações sobre Bedrock, Generative AI. Então, esse Amazon Q que está no console, ele vai buscar toda a documentação da AWS e pode responder, ajudar vocês a responderem dúvidas técnicas também, tá bom? Beleza. Pessoal, vamos ver as últimas perguntas aqui para a gente encerrar, né? Passamos os links. Na tela de orchestration não está carregando os modelos. Seria um problema na console? Pessoal, quem já tem acesso na console, tá? Nem todos os modelos estão liberados em todas as regiões, tá? Então, eu estou aqui na região de North Virginia e US East One, tá? Então, os modelos, nem todos os modelos estão disponíveis em todas as regiões, tá bom? Então, daí atentem, né? No nosso caso aqui, eu estou em North Virginia, aí vocês vão conseguir ver mais modelos, tá? Pergunta do Juliano, Bedrock tem custo em si ou só da API quando usa EC2, EC3? Existe um custo base, né, do uso do Bedrock, que é basicamente o número de tokens, tá, Juliano, que estão sendo transacionados, tokens de entrada e tokens de saída, tá? E depois os custos padrão, tá, que a gente tem dos outros serviços que vocês vão usar. Por exemplo, eu criei um Knowledge Base aqui, tem um OpenSearch. Então, por trás tem um custo do OpenSearch que deve estar incluído. Se você vai usar o Amplify para criar uma aplicação web, vai ter o custo do recurso daí do Amplify separadamente, tá? Mas o Bedrock em si, tá? Vou até deixar o link depois aí para vocês. O pricing, aqui tem todo o detalhamento do modelo de preços, tá? Então, é um modelo, primeiro, né, dos tokens, né, e um modelo de uso aí, né, de input tokens e output tokens, tá bom? Bedrock por meio de APIs. O Bedrock é usado apenas por meio de APIs? Não, tá? A pergunta aqui da Júlia, né? Você pode usar tanto como eu fiz no console, mas claro, no console é mais um uso para testes e afins, tá? Mas o principal uso é via API, tá? Mas nada impede que você não vai disponibilizar uma conta direto, um usuário final, né? Você quer escalar. Você quer, por exemplo, que milhares de pessoas usem um chatbot. Então, você vai usar isso, né, através de uma API, tá? Existe um modelo aqui de gratuito de créditos para uso de ambiente de desenvolvimento?
Na verdade, pessoal, você tem um free tier que vocês podem usar para todo o serviço AWS, né? Mas o Bedrock, nesse caso, não tem, ele é cobrado diretamente. Mas você, como parceiro da AWS, dependendo do seu nível, você pode solicitar créditos de POC. Vamos dizer que tem um cliente que abordou vocês e vocês querem criar uma aplicação. Então, vocês podem, né, solicitar esses créditos de POC, tá? E existem, claro, outros créditos. Daí eu sugiro, né, vocês buscarem ou a TD Synnex, né, os BDMs que cuidam de vocês, que daí eles podem orientar melhor como vocês buscarem, né, esses conteúdos. Tá? Sobre APIs, Júlia, na verdade o que acontece? São várias APIs, tá? Na documentação do Bedrock, a gente tem toda a documentação para os desenvolvedores acessarem as APIs. Tá? Então, tudo que a gente fez aqui, por exemplo, né, fazer um input, um token, alguma coisa do tipo, tem um exemplo aqui, tá? Eu vou depois, vou mostrar rapidamente aqui, mas a gente pode pegar, vou pegar aqui ó, no chat, selecionar um modelo, só para a gente fazer, né, um exemplo aqui. Tá? Então, quando a gente pega e escreve aqui um exemplo, create a electric bike briefing, né? Algo bem rápido aqui. Tá? Ele vai gerar aqui para a gente, né, tem uma série de informações, e ele vai gerar depois um exemplo, deixa eu ver se ele vai mostrar aqui para a gente. Um exemplo da chamada de API, vamos esperar ele rodar aqui. Legal, ele rodou aqui, ele não vai trazer aqui para a gente. Export as JSON, por exemplo, aqui, ó. Vou abrir esse modelinho aqui para a gente. Não está mostrando a tela, perdão. Funciona melhor se eu compartilhar, né, pessoal? Legal. Então, eu fiz o seguinte, tá? Só para vocês verem. Eu rodei um prompt, tá? Pedi para ele criar um briefing de uma bicicleta elétrica, né? Escreveu aqui para gente, tá? E aí, na verdade, eu fiz isso via essa interface do console do Bedrock. Porém, por trás disso é uma chamada de API. E aí eu baixei essa chamada. Então, aqui, ó, o conteúdo, né? Eu tenho aqui o que é passado. Eu passo para o Bedrock o tipo de chamada, né? Eu passo o tipo de chamada e o contexto. E ele gera esse conteúdo para mim. Como que eu faço isso? Como que eu vou entender esse cenário, né? Vamos lá. Amazon Bedrock API Documentation. Todos os nossos serviços são baseados em APIs, tá? Então aqui a gente tem na nossa documentação, tá? Olha lá, Bedrock API Reference. Aqui a gente tem todo o formato de interação via API com Bedrock, tá? Vou colocar aqui no chat para vocês. Legal? Muito bem. Então, pessoal, eu acho que eu respondi a maioria das perguntas aqui, claro, e também a gente passou aí um pouquinho de tempo, mas eu acho que foi bom para a gente responder as dúvidas e perguntas, né? Então, em nome da TD Synnex e da AWS, gostaria de agradecer muito o tempo que vocês entregaram aqui conosco. Espero que tenha ajudado a dar uma visão geral, né, sobre GenAI. De novo, esse assunto é gigantesco e fiquem ligados que a gente vai criar mais sessões e mais conteúdos como esses para vocês, tá? Então, prestem atenção, vejam aí as né, as comunicações da TD Synnex, porque em breve a gente vai ter outras sessões e também sessões mais aprofundadas, sessões hands-on, para que a gente possa trazer esse conteúdo para vocês. E se vocês tiverem dúvidas ou oportunidades de GenAI também, tragam para os BDMs da TD Synnex para que a gente possa engajar com o time de pré-vendas e possa ajudar vocês a criar essas aplicações e soluções para os clientes. Legal? Então, pessoal, vou voltar a palavra aqui, né, para a equipe de Synnex. Valquíria vai fazer o nosso encerramento aqui também. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo, pessoal. Muito obrigada, Zé Maria. Com certeza foi muito bacana, muito conteúdo legal. E, pessoal, como o Zé Maria falou, estamos aqui disponíveis para vocês, todo o time de BDM. Procure seu BDM de coração e tire todas as dúvidas, né, com relação a POC, a consumos. A gente está aqui disponível para tirar essas dúvidas. Muito obrigada pela presença de todo mundo, tá bom? A audiência foi bem bacana. Obrigada, viu, Zé? Obrigado, Valquíria. Obrigado a todos. E não se esqueçam de, no final aqui da nossa sessão, responderem a pesquisa de satisfação aqui desse nosso webinar. Muito importante para que a gente possa continuar gerando conteúdo importante e relevante aí para vocês. Tá? Então, por favor, respondam a nossa pesquisa, tá? Que a gente possa continuar aí com esses conteúdos. Muito obrigado, pessoal. Um bom dia. Obrigada. Bom dia.